nessa aula eu vou te ensinar sobre equilíbrio de uma partícula e resultante das forças. Nas últimas aulas nós estudamos sobre o que é uma força, já estudamos a primeira lei de Newton e a terceira lei de Newton. Recomendo fortemente, se você ainda não assistiu essas aulas, vou deixar na descrição desse vídeo essas aulas para você dar uma olhada. Nós estudamos até o momento o que é uma força e mostramos uma força sendo aplicada sobre um corpo. Só que em muitas situações, ou na maioria delas, nós vamos ter mais de uma força sendo aplicada sobre o mesmo corpo. E aí nós precisamos determinar a resultante dessas forças. O que seria a resultante de uma força? A soma de todas elas. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse barco grande, por algum defeito, ele está sendo puxado por dois barcos menores. Esse barco menor aqui faz uma força F1, enquanto este outro barco faz uma força igual, F2. Se eles conseguem puxar esse barco maior para frente, porque a soma do F1 mais o F2 é um vetor FR, força resultante, que é horizontal e para frente aqui para a direita. Como a força é uma grandeza vetorial, eu preciso saber dar uma relembrada de como faz a soma desses vetores para determinar qual é a resultante num sistema. Vamos dar uma recapitulada rapidamente sobre como determinar a soma de dois vetores. Temos primeiramente um exemplo bem simples. Se eu tiver uma força A e eu quero somar a essa força A uma força B que tem mesma direção e mesmo sentido, a resultante basta somar as duas. Então eu vou ter aqui como resultante, ou como a soma desses vetores, um vetor C aqui, que é para frente, no mesmo sentido delas, e o valor dela é a soma dos dois vetores. Se um desses vetores tiver em sentido contrário, como por exemplo, aqui eu tenho A, e aí eu tenho um B no sentido contrário, mesma direção, porém o sentido contrário do vetor A. E aí o que eu vou precisar fazer? Subtrair o valor desses dois vetores, e o vetor resultante ele vai ter a direção do maior deles, ou seja, essa direção para a direita. Seria então esse vetor C aqui. Numa situação como essa daqui, eu poderia determinar a soma desses vetores de duas formas diferentes. A primeira forma é no caso, por exemplo, de eu tenho aqui um vetor A que inicia num ponto e termina no outro. E eu posicionei o outro vetor B no final do vetor A. Então o vetor resultante ele vai ser o quê? No início do A e lá no final do B, como se eu estivesse fazendo um caminho daqui até aqui, ou a soma dos dois é o quê? Daqui até aqui. Então, nessa situação, o vetor resultante seria um vetor assim, vetor C resultante. Outra forma de determinar seria se eu modificando a forma como eu posiciono esses vetores aqui, tendo as duas origens no mesmo ponto. Por exemplo, nessa situação aqui, eu tenho aqui um vetor A e um vetor B que tem a mesma origem, tá certo? Que é no caso aqui, ó, tem a mesma origem dos dois vetores. Como que eu determino a resultante aqui? Aí eu vou utilizar uma regra conhecida como a regra do paralelogramo. Eu vou traçar aqui, fazer o desenho de um paralelogramo. Um paralelogramo, então, ele tem um lado aqui que é do mesmo tamanho deste, porém, do mesmo tamanho deste e que seja paralelo a ele. Vou fazer um desenho aqui, aproximado aqui, tô sem régua, né? Pá. E o lado de cá desse paralelogramo, ele vai ser igual a esse lado A aqui e paralelo a ele, ó. Vou fazer aqui, pá. Onde é que está a resultante? Então, a resultante, nesse caso, é aqui dessa origem até o outro ponto. Ela é a diagonal desse paralelogramo que eu desenhei aqui. Foi assim que foi determinado a soma desses dois vetores aqui. Observa. Eu tenho aqui, então, né, um paralelogramo. Da origem aqui, eu tenho a força FR. Isso é muito importante para a gente determinar o quê? Primeiro, força resultante. Depois, sabendo se existe uma força resultante ali ou se não existe uma força resultante ali, é o que eu preciso para conseguir determinar se aquele corpo está em equilíbrio ou não. Como que é a situação de equilíbrio? Quando a resultante das forças que atuam em um corpo for nula, se ele estiver em repouso, ele continua em repouso.
Ou, se ele estiver em movimento, ele estará se deslocando em um movimento retilíneo uniforme, ou seja, com sua velocidade constante. Então, para a resultante ser nula, na hora que eu fizer a soma, todos os vetores se cancelam. A soma deu zero. Então, deu zero, não necessariamente está parado. Ele pode estar ou em repouso, ou em um movimento retilíneo uniforme. Por exemplo, aqui este bloco, ele pode estar em movimento? Vamos ver. Eu tenho aqui, vou somar, tem 3 forças sendo aplicadas nesse bloco. 2 no sentido da direita, nessa direção, sentido direito, todas elas na mesma direção. 2 para a direita e 1 para a esquerda. Esses 2 aqui eu posso utilizar a soma de vetores e obter um único vetor resultante entre eles, que é aqui no valor de 4 newtons, que é 2 mais 2. Como eles têm a mesma direção sentido, só somar. Porém, agora eu tenho esse e esse em sentidos opostos de mesma intensidade. Então, como eu subtraio quando eu tenho sentidos opostos, 4 menos 4, então cancela e cancela, a soma total aqui deu 0. Se ele deu 0 é porque ele está em equilíbrio. Ele está em equilíbrio. Numa situação de equilíbrio, ele ou está em repouso, ou ele está parado, ou se ele já estava em movimento retilíneo uniforme. Então, a pergunta aqui era, o bloco pode estar em movimento? Sim, ele pode estar em movimento. Se ele estiver, será um movimento retilíneo e uniforme. Veja esse exemplo similar àquele exemplo do barquinho. Aqui eu tenho um arado sendo puxado por 2 tratores. E aqui eu coloquei o valor das forças. O primeiro trator faz uma força F1 de 100 kgf. E o outro aqui também de 100 kgf. E eles fazem um ângulo de 90 graus aqui, em relação a um puxando o outro aqui. Nessa situação, eu quero saber qual é a força resultante, qual o seu valor também. Pela regra do paralelograma aqui, ó, eu posso determinar que a força resultante ela é essa aqui. Esse arado está sendo puxado para cá. Eu quero saber então qual que é o valor. Como que eu vou conseguir calcular isso? Como este ângulo aqui é de 90 graus, eu vou conseguir fazer este cálculo utilizando Teorema de Pitágoras. Se eu desenhar esses dois aqui, se eu desenhar esse vetor F1 e esse vetor F2 na forma de um triângulo retângulo, ó, eu vou desenhar então o F1 e o F2, e o F1, ao invés de eu colocar ele aqui em cima, eu vou desenhar ele aqui embaixo, assim, ó. Então aqui, ó, eu tenho aqui o F2, o F1, ao invés de eu desenhar ele aqui, eu vou desenhar ele aqui, F2, eu sei que aqui é 100 e aqui é 100, é o mesmo tamanho, e a resultante, então, ela é qual? A resultante, ela é essa aqui, e eu quero saber qual que é o seu tamanho. Eu sei que o ângulo entre F1 e F2, eu só mudei ele de posição aqui, o ângulo permanece, é 90 graus. O que é isso daqui? Um triângulo retângulo. Então eu posso utilizar o Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Ou seja, FR ao quadrado tem que ser igual a 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Ou seja, FR tem que ser igual a raiz dessa conta que você tem que fazer aqui. Não vai dar um valor exato, vai dar a raiz aqui de 20 mil, que é aproximadamente, vamos colocar aqui, 141 kgf. Agora, se eu te falasse o seguinte, este arado está se movendo em um movimento com velocidade constante, ou seja, um movimento retilíneo uniforme. Eu tenho para cá uma força de atrito, né? Uma força que tá de resistência que impede o movimento desse arado. Se eu estou te dizendo que ele está em movimento retilíneo uniforme, então é porque ele está em equilíbrio. Então é porque o valor desta força que está impedindo o movimento, ela tem que ser igual à força que os tratores estão puxando. Então, significaria que essa força de resistência aqui, que é para trás, tem que ser igual também a 141 kgf. Porque aí eles se cancelam,
a resultante total sobre esse arado seria zero, deixando ele em um movimento retilíneo uniforme com uma velocidade constante. Então, é isso. A gente tem que saber somar todas as forças que estão sendo exercidas sobre um corpo, para depois a gente conseguir determinar se ele está em equilíbrio ou não. Todas as resultantes deu zero, o corpo está em equilíbrio. Se tem alguma resultante, aí é a situação que nós vamos entrar na próxima aula, que nós vamos ver a segunda lei de Newton. O caso quando eu tenho uma força resultante sendo exercida, e aí eu vou ter aceleração nesse corpo. Então, se liga aí no próximo vídeo.